Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Saúde e Gestão 92, diretamente dos estúdios da Rádio 92, aqui em parceria com a Hub 92. Estou aqui hoje com uma pessoa incrível, um médico muito renomado aqui no estado do Maranhão, e na verdade em todo o Brasil, né? Dr. Thiago Menescal, que ele obviamente vai se apresentar aqui, mas é um cara que eu admiro muito, né? Não apenas pela sua capacidade empreendedora, mas ele, além de tudo, ele é meu médico, ele cuida da minha família, cuida dos meus amigos. Tenho o maior prazer de recomendar, porque ele é um excelente profissional, atende com a maior empatia. Nós vamos falar sobre isso aqui também. E eu quero passar a bola agora para ele aqui, para ele se apresentar, para vocês conhecerem aqui esse cara incrível, tá? Dr. Thiago Menescal, diretamente aqui de São Luís, tá? Fica à vontade, doutor Thiago, para se apresentar para a nossa audiência. Obrigado, meu amigo. A recíproca é verdadeira. O Rafael é um cara que eu gosto bastante, é um cara que eu aprendo muito, é um cara também que eu admiro. E eu sou o doutor Thiago, sou ortopedista e médico do esporte. Sou especialista em cirurgia do quadril, já acabei minha residência já há praticamente 15 anos. E desde então estou aqui em São Luís, desbravando esse oceano e aprendendo cada vez mais, né, na profissão, aprendendo mais sobre pessoas, sobre gestão, a gente evoluir, né, Rafão? Exato. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, acredito. Com né, certeza. Meu amigo? Vamos falar sobre gestão, vamos falar sobre quadril, vamos falar sobre canelite, vamos falar sobre um monte de assunto aqui interessante, né? Como é o nome do nosso podcast, Saúde e Gestão, vamos falar sobre saúde. E para começar, para a gente poder ganhar tempo, porque o nosso tempo aqui ele é uma horinha, né? Mas nessa uma horinha aqui eu gostaria de fazer um monte de perguntas, mas não vai ser possível. Então eu separei aqui algumas perguntas, alguns temas para a gente poder conversar, né? E eu queria, primeiro, doutor Thiago, conversar contigo o seguinte, né? Eu estou num processo aí de perda de peso, né? Comecei a ser um cara mais disciplinado agora na musculação, consegui eliminar meus 24 quilos. Eu tô vendo com uma galera aí, foi nessa semana agora, eu estive no shopping da ilha, teve uma corrida agora nesse final de semana, Live Run. Live Run XP. Isso, né? E aí foi interessante que no corredor do shopping, né, estava sendo a retirada ali dos kits, né? E eu vi muita gente, né, buscando os kits, né, extremamente, assim, com sobrepeso muito alto e tudo. E eu confesso para ti que mesmo não sendo profissional da área da saúde, eu fiquei um pouco preocupado, né? Porque como a gente está no dia a dia ali na Perform, né, a gente vê muita gente chegando lesionada ali do joelho e tudo, porque talvez não se preparou para poder começar a fazer o esporte, ou está fazendo o esporte errado, ou está fazendo o esporte da forma errada, né? E aí minha pergunta é a seguinte: qualquer pessoa pode fazer qualquer esporte? Dá uma clareada para a nossa audiência sobre esse tema. Cara, o esporte é muito importante para a gente ter saúde, muito importante para a gente ter qualidade de vida, e ele é fundamental, você falou que está no processo de emagrecimento, na minha concepção, para sustentação e manutenção dessa perda de peso. Eu vejo que a pessoa apenas com uma mudança de plano alimentar, muitas vezes não se sustenta porque não tem os neurotransmissores, a saciedade, por exemplo, a prática regular do esporte fornece. Então, para mim é uma atitude louvável, né, das pessoas buscarem cada vez mais o esporte. A corrida, sem dúvida, está no boom dessa hype, né, do momento. E a corrida é um esporte muito democrático, né? Então qualquer pessoa pode simplesmente botar um short, botar um tênis e sair correndo. Porém, a gente, como ortopedista e como médico de esporte, sabe que nenhum esporte é isento de riscos. E a corrida é um esporte de impacto. Então, quando a gente começa a correr, nós temos que ter duas preocupações básicas. Primeiro, no aspecto cardiovascular. Será que essa pessoa tem alguma contraindicação cardiológica? Será que ela não tem nenhuma anomalia congênita, alguma estenose de válvulas, alguma doença obstrutiva arterial? Se ela tiver, ela pode até correr um risco de vida. E o segundo é o problema estrutural. Então, nós, como ortopedistas, sabemos que uma pessoa acima do peso, às vezes já tem uma artrose no joelho, já tem alguma deformidade em membro inferior, que com a sobrecarga ali nos treinos de corrida pode se agravar. E aí fazer com que essa pessoa comece a sentir dores crônicas, tenha alguma lesão e até abandonar o esporte, como eu disse anteriormente, é uma atitude louvável. Porém, sem uma orientação, sem uma tática, digamos, ela vai
durar pouco. Sim. E provavelmente pode machucar esse atleta. E por exemplo, a pessoa que está com sobrepeso, que toma uma decisão de iniciar o esporte, como por exemplo a corrida, essa pessoa pode se lesionar, ter um pouco de desafio para poder voltar para o esporte, fazer uma dieta correta, e pode ser que o caso dela de obesidade fique ainda mais agravado, né? Exato. Não é o que a gente orienta que é o mais estratégico. Então, por exemplo, a gente lida também com a melhora, né, de composição corporal. Então, a pessoa que está iniciando um processo de emagrecimento, qual que é a sugestão? O que a gente vê na nossa prática que surge mais efeitos? Associar atividade de resistência, né, tipo de carga, como a musculação, com uma atividade aeróbica de acordo com a capacidade física e estrutural desse paciente. Então, por exemplo, um paciente que está acima do peso, a corrida não é o primeiro esporte aeróbico que ele pode fazer. Ele pode fazer uma caminhada, ele pode fazer uma bicicleta, pode fazer um elíptico. Dessa forma, ele vai conseguir manter essa perda de peso sem necessariamente prejudicar as articulações desse paciente. Então, esse é estratégico. Esse é o nosso papel. Ranger o paciente para que tenha o máximo de resultado com o máximo de segurança. Legal. Doutor Thiago, eu lembro que quando a gente se conectou, né, e eu particularmente eu não conhecia a especialidade ali do médico do esporte, né? E pode ser que a gente esteja aqui, o objetivo do programa é se comunicar ali com um profissional de saúde de uma maneira geral. E pode ser que tenha pessoas que estejam assistindo esse podcast que não sabe, né, qual que é a conduta, função, qual que é a função do médico do esporte. Se você puder clarear para nós aqui o que o médico do esporte ele trata, como é que ele ajuda um paciente ali, só para a nossa audiência entender um pouco melhor o teu papel como médico do esporte. Claro, tem duas perguntas que eu ouço muito. Se médico do esporte é igual nutrólogo e se o médico do esporte é médico de atleta profissional. Isso é o que eu mais escuto. E nenhuma das duas opções são verdadeiras. Qual que é o papel do médico do esporte? O médico do esporte é um especialista na medicina que precisa entender conceitos básicos de endocrinologia, de nutrologia, de cardiologia e de ortopedia para que esse paciente, através do esporte, melhore sua qualidade de vida. Então a gente entende que, através do esporte, eu posso melhorar uma pressão arterial desse paciente, eu posso melhorar um quadro de resistência insulínica, de diabetes e até Alzheimer. Então a gente, com o nosso conhecimento clínico, ortopédico e médico do esporte, a gente consegue melhorar a qualidade de vida de qualquer paciente, desde o paciente da terceira idade até o paciente juvenil, que está começando agora a prática de atividade física, a fazer com que ele tenha, de fato, qualidade de vida e saúde. Doutor, eu lembro que no ano passado, na verdade foi no ano de 2023, né? Eu assisti um vídeo que gerou um impacto emocional muito forte para mim, né? Naquela ocasião eu estava com 126 quilos, né? E talvez você lembre desse vídeo. Na verdade, é uma tela dividida. São dois senhores, né? Um com a muleta ali, o outro agachando para poder amarrar o tênis, para poder fazer a atividade física dele, né? E eu me vi naquele naquele senhor ali que estava cheio de dificuldade para poder fazer as atividades normais, né, do dia a dia, né? E a minha pergunta para ti é a seguinte, né? Pode ser uma pergunta óbvia, mas é importante, né? Quando uma pessoa deve começar a se preocupar em fazer atividade física, ou melhor, o porquê a atividade física é tão importante para a nossa saúde física, para a nossa saúde mental e até para a nossa saúde articular, por exemplo? Então vamos lá. Primeira pergunta. Quando começar a fazer atividade física? O quanto antes. Então, se você já tem a oportunidade de introduzir seu filho para uma atividade física desde cedo, para já começar com aquele preparo neuromotor, sem dúvida, é o ideal. Agora, eu recebo também muito paciente que já chega na terceira idade e fala para mim, doutor, mas eu nunca pratiquei atividade física. Será que vale ainda a pena começar a fazer? Com certeza vale. Por quê? Porque a atividade física é o principal papel comportamental que faz com que a velocidade de envelhecimento celular diminua. Então, para você ter mais longevidade, ter mais autonomia, ter mais capacidade cognitiva e ter menos doenças crônicas, sem dúvida, a atividade física em qualquer idade, ela é importante. Então, essa é a resposta da primeira pergunta. Em relação à atividade física no corpo, né, que você me perguntou,
A atividade física, cara, além de ajudar todos esses aspectos que eu passei, ela, por exemplo, o controle do estresse, da ansiedade, da própria fome, ela também tem um papel muito significativo. Quando nós praticamos atividade física, além de todos esses aspectos motores, ela libera uma série de neurotransmissores. Então, por exemplo, um paciente que sofre de ansiedade, quando ela começa a ter uma prática regular de atividade física, ela começa a liberar níveis de dopamina. Então, essa pessoa melhora o quadro de ansiedade dela. Essa pessoa começa a liberar mais serotonina, que é um outro neurotransmissor. Então, ela melhora a questão da depressão dela. Ela começa a regular o ritmo circadiano. Então, ela melhora o sono dela. Ou seja, a atividade física só tem benefício para essa pessoa. Mas é aquilo que a gente conversou no começo. Não é qualquer atividade física, é entender qual é o sujeito que está na sua frente para indicar para essa pessoa a melhor modalidade de atividade física para ela. Perfeito. Então, assim, só para a gente encontrar um caminho aqui, né? Imagina que a gente tem uma pessoa ali do outro lado na câmera, que essa pessoa, por exemplo, ela tá no meu quadro que eu estava ali há 2 anos atrás ali, com sobrepeso, eu nem sabia, mas eu já estava com diabetes, com resistência insulínica muito alta, com hipertensão, e eu fui literalmente obrigado, né, e isso tem se tornado um hábito, né, a atividade física e comer um pouco melhor e tudo. Mas imagina que a pessoa que está ali do outro lado, ela, putz, olha, eu reconheço que eu estou no momento agora que eu preciso perder peso, eu preciso ter mais saúde, eu não quero chegar na minha melhor idade, ali na minha velhice, me tornando idoso, eu não quero de fato ser uma pessoa dependente de outras pessoas para fazer atividade cotidiana, né? Faz sentido, assim, que essa pessoa deve marcar uma consulta com um médico do esporte para poder recomendar ali, ver qual que é o esporte que mais encaixa para ela naquele momento da vida dela, naquele momento que o corpo dela está? Seria essa a melhor recomendação para a nossa audiência? Com certeza. E além disso, além de nós recomendarmos o melhor esporte, como fazer, quanto tempo fazer, que são dúvidas bem comuns no consultório, nosso papel também é entender a questão metabólica desse paciente. É otimizar resultado. Então, o paciente com uma resistência insulínica não vai simplesmente fazer exercício e vai fazer dieta. Não. Eu posso passar prescrições tanto medicamentosas quanto fitoterápicas para ajudar nesse processo. A gente faz toda uma análise como funciona o metabolismo desse paciente para, em cima de uma análise individualizada, a gente conseguir entregar o máximo de resultado para esse paciente. Então, a jornada torna-se um pouco mais leve. Tem muitos trabalhos que mostram que uma pessoa em processo de emagrecimento por que é difícil, é uma doença de difícil controle? Porque ela é multifatorial. Vai desde variações genéticas até medidas comportamentais, né? O ambiente familiar ali interfere muito. Então, quanto mais próximo você está do médico, do nutricionista, do preparador físico, mais chance você tem de emagrecer e tornar-se magro. Porque o grande desafio não é simplesmente emagrecer. O nosso mecanismo fisiológico forma um set point metabólico que faz com que o seu próprio corpo tende a sabotar. Então, a partir do momento que você perde um determinado peso, o corpo começa a ler isso como uma deficiência energética e começa a achar que você está morrendo. Então, ele começa a liberar mecanismos para que você se sabote. Então, não é porque você é fraco, porque você não consegue. É o seu próprio corpo. E quando você está com a ajuda de um profissional experiente, esse processo se torna um pouco menos difícil. Porque mesmo assim, não é fácil. Mas a gente, com a nossa experiência, com o nosso preparo, a gente consegue fazer com que esse resultado seja sustentável. Excelente, maravilha. E aí uma pergunta que eu também gostaria de te fazer é a seguinte. Com o boom da corrida, né? A gente que mora aqui numa cidade, que é uma cidade litorânea, é uma ilha, na verdade, a cidade de São Luís, né? Hoje é muito comum você acordar ali 5 horas da manhã para a litorânea tá lotada de gente ali, eu acho isso fantástico, né? Bombando, né? As pessoas ali buscando melhorar a qualidade de vida, como tu falou, né? A corrida, né, é um esporte extremamente democrático, né? A pessoa ela precisa simplesmente de um short ali, de um tênis e começar. Só tá à vontade. Exato. Mas uma coisa que é muito importante, e eu vejo vocês falando muito sobre isso ali no dia a dia, no Instagram também, é o seguinte, né? Começar a correr, como você falou, é uma atitude louvável, mas só que tem que ter muito cuidado, né? Eu sei que eu vou te perguntar também, já aproveitar que eu vou fazer uma pergunta maior, né? Vamos lá.
quais são assim as principais lesões, né, que normalmente chegam ali na clínica Perform, no consultório, para você tratar ali uma lesão que foi gerada pela a corrida, né? Mas uma pergunta que eu quero fazer antes é que eu vejo, por exemplo, muito corredor se movimentando, por exemplo, por marketing de um tênis X, Y, Z. O cara compra aquele tênis mega caro ali que promete isso ou aquilo. E eu vejo muita gente ali, às vezes, se lesionando porque escolheu o calçado errado. Existe algum exame, alguma orientação técnica que ajude, por exemplo, o corredor amador a escolher, por exemplo, o seu calçado ali para poder ter, de fato, um alto rendimento, né, sem se lesionar? Claro. Bom, então, as principais lesões na corrida, por ser um esporte de impacto, predominantemente de membro inferior, as maiores lesões são nos membros inferiores, né? Então, são lesões por sobrecarga. A pessoa começa a correr com volume aumentando, né? Aumentando gradativamente o volume. A capacidade cardiopulmonar dessa pessoa, ela consegue evoluir, só que a estrutura física não. Então, começa a ter o que a gente chama de overtraining, né? Essa pessoa começa a ter um esforço físico maior do que a capacidade de recuperação. Isso vai causando microlesões, que muitas vezes é negligenciada, a pessoa acha que é uma dor tardia, né? Tem até aquela frase, né? No pain, no gain. A pessoa acha que está tudo certo e essas lesões vão se agravando. Então, as principais lesões de membros inferiores que nós encontramos no esporte da corrida são as canelites, que sem dúvida é o que eu mais pego hoje, né? Canelite nada mais é do que uma força de ação e reação. Então, quando você dá a pisada, principalmente com uma técnica inadequada, né, quando você anterioriza demais a sua tíbia, né, sua perna, a mesma força que você joga para o solo devolve contra a sua perna. E isso, cronicamente, vai causando uma inflamação no periósteo, que é a membrana que recobre o osso, e posteriormente vai causando edema ósseo até uma fratura por estresse. Essa, sem dúvida, é a lesão que eu mais vejo no meu consultório. A gente vê muito também dores na região do joelho, né, principalmente as condromalácias, que são as dores articulares do joelho, também por excesso de treino, e as dores no trato iliotibial, que é a região lateral do joelho, também é um local bem comum de dor. E os membros mais, as extremidades, né, que são o tornozelo e o calcanhar. A gente vê muito fascite plantar, que é aquela dor na região ali do calcânio, que até as pessoas, o esporão de calcânio que dói. Não, não é o esporão. É a fáscia que recobre esse calcânio que começa a inflamar. E na canelite, quem entra muito na pisada, né, quem entra muito com retropé, que é a parte de trás do pé, começa a ter uma sobrecarga nessa área. Então começa a inflamar também. E as tendinites do calcânio, né, que é o tendão, vulgo tendão de Aquiles. Também é uma área de muita tensão ali e que, se não for feito um trabalho preventivo de flexibilidade do tornozelo, é uma área muito comum também de lesão. Em relação à segunda pergunta, qual que era? Foi sobre a escolha do tênis mais adequado. Sim. É engraçado, né? Isso aí tem um estudo que mostra, cara, que atletas amadores, eles têm a percepção que machucaram por estar usando o tênis errado. E, na verdade, a gente sabe que não é. É má técnica de treino e excesso de volume de treino. Preparação inadequada. Os atletas mais medianos e profissionais, sim, o tênis faz tanta diferença. Por quê? Porque ele já tem um padrão, ele já segue uma planilha, ele já tem um padrão de treino já considerado ok, e muitos respeitam essa planilha de treino. Aí sim o tênis faz diferença. E aí o que é importante? Nós entendermos se esse paciente tem alguma deformidade pisada, se precisa ser corrigido com palmilha ou não. Lá na clínica a gente faz tanto o teste biocinético da corrida, então para ver o que você precisa melhorar no seu movimento de corrida, quanto na pisada. Se você tem um pé plano, um pé cavo, um pé neutro. Então, dessa forma, a gente molda e elabora uma planilha para colocar dentro do tênis. E mesmo na hora de comprar o tênis, nós orientamos. Olha, você tem uma pisada mais pronada. Então, seria interessante usar um tênis mais com contraforte medial. Você tem mais fascite plantar. Então, de repente, usar um tênis com um drop maior, que tem maior amortecimento. Enfim, é entender a anatomia e a fisiologia desse paciente para indicar o melhor calçado, se precisa ou não usar palmilha, para que ele tenha o máximo de resultado possível. Maravilha. É aquele velho e antigo ditado, né, que diz que prevenir é melhor do que
remediar, né? E normalmente as pessoas elas tomam uma decisão ali porque viu talvez ali um vídeo de um influenciador falando do tênis e tal, e acabam tomando uma decisão de adquirir um tênis ali, um equipamento que talvez ali para o corpo dele não faz sentido. Sim, é o que tá, por exemplo, agora na moda dos tênis de placa, né? Sim. Que são os tênis para performance, porém são tênis mais rígidos, são tênis mais duros. E isso causa demais. É um fator muito comum de causar canelite, porque a pessoa compra esse tênis, que é o tênis mais top, é o tênis mais caro, é o tênis que o pessoal está usando, só que usa ele para treinar, para dar rodagem. Dessa forma eles acabam machucando. E não entendem que ele não é proibido ter o tênis de placa, ele pode ter. Mas o tênis de placa, se você vai ter, é para usar mais em competição, para melhorar o tempo, abaixar pace. E não para ficar rodando no dia a dia. Entendi, maravilha. Doutor Thiago, você falou sobre a canelite, né? Que a canelite é algo que você recorrentemente você atende ali todo dia no consultório, você ajuda as pessoas. Eu sei que a Perform ela tem uma abordagem, não sei se a palavra correta é diferente, né? Mas eu, por exemplo, sou paciente, nunca tratei canelite porque eu não sou corredor, mas hoje, por exemplo, eu passei na Perform para poder fazer um bloqueio e estava morrendo de dor no ombro e tudo, e eu tô aqui zerado de dor, né? E normalmente, assim, quando a gente passa no ortopedista, a conduta normalmente é fazer fisioterapia. Né? Parar o esporte e fazer a fisioterapia. Exato. Como é que é feita a abordagem, né? Como é que a conduta na Perform, por exemplo, para poder tratar a canelite? Né? Porque o corredor que está em atividade, ele não quer parar o esporte. Né? E como é que vocês tratam lá na Perform? A palavra que você falou não é uma conduta diferente, certo. É uma conduta diferenciada. Ah, legal. Por quê? Porque nós, além de ortopedistas, nós como médico de esportes não tratamos simplesmente a lesão. Você tratar a sua lesão falando, olha, Rafael, é só você parar, fazer uma fisioterapia, usar um anti-inflamatório, não é uma conduta errada. Eu estou tratando sua lesão, só que eu não estou tratando o Rafael. Quando eu trato o Rafael, eu preciso entender, cara, qual esporte você está fazendo? Você está fazendo corrida? Quanto você está correndo? Então eu começo a dar orientações em relação ao seu treino para fazer com que você não pare de fazer a atividade que você gosta, que você ama, que está tendo resultado, apenas com readequação. E a gente investe muito em tecnologia, que esse também é um dos nossos diferenciais. É difícil você encontrar uma clínica, a capacidade tecnológica a gente tem. Então lá a gente tem um laser de alta intensidade, que faz um estímulo ali já no periósteo, na matriz óssea, para que já comece um processo ali de remodelação. A gente tem terapias por onda de choque, que faz um processo que a gente chama de angiogênese, que é chegar mais sangue no local, para também estimular um processo ali de aumento de nutriente, para começar também um processo de consolidação, remodelação. A gente tem ultrassom, né, que todos os nossos procedimentos são sempre guiados por ultrassom. Com isso, a gente diminui riscos e aumenta a eficiência do procedimento. A gente parte do princípio que um paciente com dor é um paciente mais difícil de ser tratado. Então a primeira coisa quando o paciente chega no consultório é o quê? Eu vou tirar esse paciente da dor e vou começar a dar estímulo regenerativo para ele sarar o quanto antes. E vou dar orientações em relação ao treino para que ele não pare o treino, porém esse treino não prejudique ele. Então a gente unindo o nosso conhecimento técnico com tecnologia e segurança, a gente consegue antecipar o retorno desse paciente. Então o caso que eu fiquei super feliz, um paciente corredor ganhou em primeiro lugar a corrida que ele participou e ele teve um entorse de tornozelo nessa corrida. Só que a prova-alvo dele era em 2 semanas. Ele precisava estar nessa prova, ele dedicou praticamente o ano todo dele para essa prova. Ele tinha 2 semanas para poder ter condição de correr. E ele teve um entorse de tornozelo grau 2. Para quem não sabe, o prognóstico do entorse de tornozelo grau 2 é de 4 a 6 semanas para ele começar a botar o pé no chão. Caramba. 4 a 6 semanas. O que nós fizemos? Ele passou conosco, já de imediato, a gente já começou os protocolos regenerativos, fizemos um super intensivão nele nessas 2 semanas, com onda de choque, com laser, com medicina regenerativa, ácido hialurônico, fisioterapia, bota de laser. Ele com 2 semanas, ele voltou a competir e ganhou novamente essa prova-alvo dele. Então assim, foi um caso que a gente ficou super feliz. Excelente. Esse é o nosso propósito lá na clínica, é recuperar o atleta, o paciente, o quanto antes com o máximo de segurança. Excelente, tá bom? Excelente. Doutor,
convivendo, né, ao longo desse tempo contigo e na Perform, né, toda semana eu vejo pessoas na clínica, né, pessoas ali que tiveram algum tipo de desafio no quadril, né, e pessoas que tomaram a decisão de fazer, né, a cirurgia, né, fazer ali a cirurgia com a prótese de quadril, né. Mas ao mesmo tempo a gente sabe que tem pessoas que têm ali talvez receio da cirurgia, talvez com medo ali de que, putz, acho que eu não vou ser a mesma pessoa, não vou ter a mesma mobilidade. Mas a gente tem lá no Rio, né, a nossa madrinha de casamento, que ela bem jovem, ela teve uma artrose, né, no quadril, e foi um negócio bem grave, ela teve que fazer a cirurgia com a prótese de quadril. E assim, a qualidade de vida dela foi total, assim, foi incrível, né? Ela anda perfeitamente bem, ela faz as coisas dela no dia a dia. Eu queria que você falasse, né, para a nossa audiência sobre a cirurgia do quadril, né? Quais são os benefícios que ela gera para o paciente, quais são os medos comuns, que na verdade é tudo um mito, né, que a gente possa clarear aqui para a gente poder incentivar as pessoas que estão ali, talvez ali já na cama, já achando que não tem jeito para ela, mas que você pode devolver ali a mobilidade, a qualidade de vida através da cirurgia do quadril. Bom, a cirurgia de prótese total de quadril foi considerada a cirurgia do século. É uma cirurgia com elevadíssimo nível de satisfação que, de fato, entrega vida novamente para esse paciente. Um paciente com artrose de quadril, com uma fratura de quadril, é um paciente que tem uma expectativa de vida baixa. Por quê? Porque o quadril é uma articulação muito importante e fundamental para a deambulação. O paciente com uma artrose de quadril avançada, ele começa a parar, primeiro de subir escadas, depois começa a parar de, sei lá, ir no carro, fazer as coisas do dia a dia, no supermercado, fazer o que gosta. E a tendência é começar a ir para uma cadeira de roda e acamado. E a partir do momento que esse paciente fica acamado, começa a ter as doenças secundárias que nós chamamos, né? Então diminui a expectativa de vida. A partir do momento que nós decidimos e optamos por um tratamento cirúrgico de prótese de quadril, já no primeiro pós-operatório, o paciente já esquece o que é dor. Parece um negócio de outro mundo. Né? Verdade. A gente opera o paciente no outro dia fala, doutor, se eu soubesse que era tão bom assim, eu já tinha feito isso há muito tempo. Uhum. Porque, de fato, aquela dor que ele sente, aquela limitação que ele tinha até então, de fato, quando a gente opera, acaba. Então, assim, hoje existem materiais muito biocompatíveis, né? Às vezes a pessoa, doutor, eu não quero operar agora, às vezes paciente jovem, né? Porque daqui 5 anos, 10 anos eu vou precisar operar de novo. Não. Hoje os materiais que nós usamos, os implantes, são um avanço tecnológico muito grande. Então os trabalhos, a literatura mostra que a tendência é durar mais de 30 anos. Então, a durabilidade desse material é completamente diferente do que 15, 20 anos atrás. Uhum. Tá? Hoje nós utilizamos técnicas também minimamente invasivas, que um dos grandes medos também das pessoas é não voltar a andar, é sangrar demais, é infeccionar. Existem esses riscos? Existem. Todo procedimento não é isento de riscos. Porém, esses riscos são muito controláveis. Hoje, as incisões que nós utilizamos são aproximadamente 5, 6 centímetros. Uhum. São vias minimamente invasivas, praticamente nada de sangramento. A gente utiliza técnicas que a gente vai descolando, a gente vai dissecando interplanos. Ou seja, eu não preciso ficar cortando o músculo. Eu não cortando o músculo, o sangramento é muito menor, a recuperação é muito menor. Então, eu diminuo dor, diminuo hematoma pós-operatório, diminuo o risco de infecção e já ponho o paciente para já deambular no primeiro dia pós-operatório. Salvo algumas exceções, é muito difícil o paciente ir para uma UTI pós-operatório. E normalmente, quando vai, é mais por precaução, né? Nem por necessidade. Uhum. Então, assim, quem tem medo, quem sente dor no quadril, quem quer de fato resolver esse problema, cara, não postergue. Pode ter certeza que existe uma solução. Sim. E a solução hoje é muito plausível. Então, a prótese de quadril, eu sou um entusiasta, né? Eu fiz quadril. Se você me perguntar por que você fez cirurgia do quadril, porque naquela época eu já vi os resultados. Eu via gente muito ruim, com muita limitação, e a partir do momento que eu operava, parecia, tipo, nossa, mudou minha vida. Mudou a vida. Eu queria ter essa sensação na minha vida, de poder fazer algo útil para alguma pessoa. Então foi por isso que eu escolhi fazer cirurgia de quadril. E hoje eu vejo, com o avanço da medicina, da biotecnologia, cada vez mais esses resultados mais satisfatórios. Então a gente fica muito feliz com isso. E no meu consultório não existe nenhuma gratificação maior
do que um paciente pós-operatório de quadril. É um paciente que, de fato, viu valor ali no procedimento, viu que foi a melhor decisão da vida desse paciente. Então, a gente gosta muito, né? A gente tem muita experiência e gosta muito de realizar esse procedimento. Excelente, né? E o interessante, assim, que essas cirurgias, né? A cirurgia de prótese total do quadril, ela tem chegado também, né, a várias cidades, né, do interior do estado, assim, muitos pacientes que vêm de Imperatriz, que vêm ali de Açailândia, de Balsas, de Santa Inês ali, que conviviam, né, com essa dor, com esse incômodo, com essa falta de qualidade de vida, né? Começou a se conectar ali com o seu conteúdo, conteúdos como esse, inclusive, né? E passaram a vir para São Luís para poder passar numa consulta com o Dr. Thiago, com o Dr. Tairon, que também é um especialista em quadril lá da Perform, e tem conseguido, né, alcançar essa qualidade de vida, né? E a gente está num quadro que vai falar sobre gestão também, falar sobre negócios. Talvez a pessoa que está numa limitação como essa, talvez aguardando ali uma cirurgia no SUS ou aguardando algo pelo plano de saúde, né? Ela não sabe, por exemplo, que hoje existem meios de você acessar esse tipo de cirurgia através de multiformas, né? Multiformas de pagamento, multiformas de acesso, né? E aí a gente vai falar sobre isso no final, como é que encontra a Perform e tudo, né? Mas isso que nós estamos conversando aqui, isso talvez é um meio, é um receio, isso deve custar um absurdo e tudo. Na verdade, hoje, né, hoje existem financeiras, existem meios para você ter acesso à qualidade de vida, né? A pergunta que eu sempre faço para as pessoas é a seguinte, cara, quanto custa voltar a andar? Quanto custa você voltar a fazer as coisas? Então, que ama. É prioridade, né? A saúde ela é uma questão de prioridade, né? E quais são, assim, as cidades que normalmente, assim, é só uma curiosidade mesmo, a gente está aqui no Maranhão, né? Eu sei que tem muita gente aqui de São Luís que faz cirurgia na Perform, faz cirurgia com o Dr. Thiago, mas quais são as regiões normalmente que vem mais pacientes aqui do Maranhão aqui fazer cirurgia do quadril? Qual que é a faixa etária normalmente desses pacientes ali que normalmente precisam de uma prótese total do quadril ou então não tem uma idade? Explica um pouquinho para nós ali. Cara, isso é muito legal, porque uma das vantagens, né, do desenvolvimento tecnológico é isso. É fazer com que uma pessoa do interiorzinho do Maranhão tenha acesso ao nosso conteúdo, saiba o que é uma prótese de quadril, saiba o material que a gente usa, entenda do que a gente está falando e tenha vontade, o desejo de querer resolver sua vida. Então isso é um dos benefícios da tecnologia. Outro benefício muito legal é que ela, para uma consulta, não precisa nem se deslocar. Sim. Hoje, com o advento e a legalização pelo CFM da telemedicina, a pessoa da própria casa dela pode marcar uma consulta, envia os exames, a gente analisa e decide a melhor conduta. Então, hoje, a praticidade ajuda muito na resolução desses problemas, né? Isso é muito legal. E a gente aqui, cara, graças a Deus, atende, já fizemos cirurgias de praticamente todas as cidades do interior. Imperatriz, Balsas, Bacabal, Pedreiras, até gente do Piauí, até pessoas de Teresina que conheceram a gente através do nosso conteúdo, passaram por uma consulta e de fato viram que a gente tem uma série de diferenciais que fazem com que o resultado seja o mais satisfatório possível. Eu costumo dizer que para você realizar uma prótese de quadril e ser aquele resultado que a gente espera, o começo da cirurgia é muito antes dela, desde o pré-operatório. Então, quais são dos nossos diferenciais também em relação à prótese total de quadril? A gente entende muito que para você plantar uma semente, o solo precisa estar fértil. Então, não é simplesmente, Rafael, eu vou fazer uma prótese total de quadril em você. Rafael, a partir de agora, que a gente vai começar a tratar para devolver qualidade de vida e a gente ter condição de fazer uma prótese total de quadril em você. Então a gente pede todos os exames, vê o que a gente pode suplementar, o que você precisa melhorar, quantos quilos você precisa perder, para no dia da cirurgia você estar o melhor possível, para depois começar o terceiro processo, né? Que é o pré-operatório, a cirurgia em si e o pós-operatório, que é uma reabilitação adequada. E lá nossa equipe de reabilitação, os caras são muito feras. Então, com todas essas vertentes alinhadas, cara, o resultado tem tudo para ser extraordinário. Entendi. Então a gente atende, graças a Deus, cara, gente de todo o Brasil, atende gente até do Pará. Sim. O paciente veio do Pará, passou com 3 médicos do Brasil todo,
através também da telemedicina, e optou por operar conosco devido a esses diferenciais que ele enxergou. Legal. E uma pergunta que eu queria fazer ainda sobre a cirurgia do quadril, quanto tempo depois, assim, a pessoa, por exemplo, já consegue fazer uma caminhada, eu não sei se imediatamente já consegue fazer um trotezinho ali, mas assim, operei hoje, normalmente em quanto tempo a pessoa já começa as atividades dela normal? Porque essa também é uma preocupação, né, de quem precisa fazer a cirurgia e talvez fica retardando, eu vou demorar muito tempo para poder voltar à atividade, tudo, eu não posso parar por conta do meu trabalho e tudo. Normalmente, quanto tempo demora ali o pós-operatório? É assim, um paciente com uma demanda funcional boa, bom controle motor, cognitivo bom, a gente espera que com 1 mês e meio ele já consiga exercer as atividades laborais dele. Exercício, como você falou, um trotezinho, um exercício um pouco mais intenso, a gente orienta a segurar um pouco mais. Entendi. 3 meses. Por quê? Porque toda a parte muscular dele precisa estar preparada para começar a receber esse volume de treino. Então, o resultado final de uma cirurgia de prótese total de quadril seriam 3 meses. Agora, quanto tempo ele volta a andar? Já no dia seguinte. No dia seguinte. Legal. Quanto tempo ele vai andar sem muleta? 1 semana ele já está andando sem muleta. Excelente. Então é um processo, né? É uma evolução. Que com 1 semana o paciente já está andando sem muleta, ele vai fazendo um trabalho de fortalecimento, de coordenação, de sustentação, para que em 1 mês, 1 mês e meio, ele já retorne às atividades laborais dele. Legal. E depois de um tempo, voltar à prática de atividade física regular. Excelente, maravilha. Doutor, inclusive, desculpe de interromper. Inclusive, eu tenho vários pacientes, atletas, fizeram prótese total de quadril e são surfistas, são skatistas, jogam bola, entendeu? Então, assim, a prótese total de quadril, você não fica limitado a simplesmente andar. Você vai ter uma vida normal. Excelente. Doutor, agora eu vou entrar aqui agora no nosso segundo tópico aqui do nosso podcast, que o objetivo é falar sobre saúde, mas também falar um pouquinho sobre gestão, né? E a Perform está no mercado há quantos anos já? Já estamos, vai fazer 10 anos. Fazer 10 anos, maravilha. 10 anos. E desde o início ali, a Perform ela se posicionou de fato como uma clínica particular, uma clínica que oferece uma experiência ali diferenciada para o paciente, né? E a minha pergunta agora para o Dr. Thiago, empresário, né, um empresário que tem ali, que coordena uma clínica, é a seguinte: quais foram os principais desafios do Dr. Thiago como médico ali, que estava iniciando a jornada no particular? Quais foram os principais desafios que você teve ali bem no iniciozinho ali da carreira e do negócio? Bom, no início é acreditar, né? Eu não sou daqui, não fiz minha faculdade aqui, não tenho nenhum apadrinhamento político, só que eu sempre acreditei no meu potencial. Eu vim de uma boa escola, vim de uma boa formação, eu acreditava muito no meu potencial e sempre tive o sonho de viver de consultório particular. Em cima desse sonho, eu comecei a ter minhas ações. Então, eu abri meu consultório, contratei uma secretária, não sabia nada de gestão no começo, só que eu sempre, na minha visão, entendia que para eu ter consultas particulares, antes daquela época, 10 anos atrás, nem tinha aquele boom todo da internet hoje, mas já tinha. Eu já vi alguns médicos se posicionando como médicos de referência, e na minha ideia, cara, é fazer mais ou menos o que esses caras fazem e começar a replicar. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a sair da minha zona de conforto e comecei a entregar conteúdo. Eu comecei a mostrar o que eu sabia, o que eu sei fazer. E falar não para muitos... resultados de curto prazo? Curto prazo, falar não para muitos. Aparece, né? Médico, graças a Deus, ainda tem muita oferta de trabalho, então apareciam muitas oportunidades, como plantões, trabalhar no interior... ter um outro consultório com mais movimento. Só que eu sempre pensei o seguinte: para eu ter sucesso nesse ramo, essa atitude que está me aparecendo é condizente com o que eu estou sonhando ou não? Eu sempre tive isso em mente. Se fosse condizente, se eu via que tinha sinergia, eu aceitava. Se eu visse que não tem sinergia, que ia afastar do meu sonho, eu recusava. Então eu tive sempre muito isso em mente. Esse eu acredito que no começo é o maior desafio, cara, porque você não tem paciente, aparecem ofertas de trabalho e você precisa gerar algum movimento para começar a startar essa carteira de cliente. Quando você consegue equilibrar isso e consegue se sustentar, né? Porque, tudo é caro, né? A vida, a gente tem custo.
Graças a Deus isso também. Eu não tinha filhos na época, não era casado, meu custo de vida é baixo, a minha operação era baixa também, eu comecei com uma clínica menor, então eu conseguia me sustentar com pouco volume de arrecadação. Então, dessa forma, a gente conseguiu passar por meses e anos sem praticamente nenhum lucro e, a partir daí, começar a construir uma carteira de clientes. Legal. E dizer não, por exemplo, para trabalho no interior, para trabalho para plantão e tudo, e dizer não para o plano de saúde. Porque o plano de saúde, na verdade, né, ele é um facilitador do processo, né? Mas ele também é uma armadilha, né? Porque o plano de saúde, você não precisa, por exemplo, estar exposto na rede social, você não precisa produzir conteúdo, porque basicamente esse trabalho quem faz ali é o próprio plano de saúde, né? Mas infelizmente a gente vê muito médico ainda preso na armadilha do plano de saúde, né? Ou seja, tendo que atender uma quantidade absurda de pessoas, né? Sem conseguir fazer uma entrega de valor, né? Sem conseguir fazer uma entrega de alta qualidade, porque de fato, para você conseguir ter um resultado que faça sentido para o negócio de quem você está trabalhando, o teu próprio negócio, você precisa ter um alto volume de paciente, né? E o porquê não... eu sei que você já respondeu, mas eu queria voltar um pouquinho ainda nessa pergunta, né? Por que não plano de saúde? Não seria mais fácil? Não seria um atalho ali para poder avançar no seu negócio, sua clínica? Seria mais fácil, só que focando minha vida no plano de saúde, eu não ia conseguir entregar a medicina que eu sonhava. Eu sempre quis ser reconhecido por um bom médico, um médico que de fato cuida das pessoas, um médico que de fato entrega resultado. E eu atendi por plano de saúde durante muito tempo, e eu via que eu não conseguia ser esse médico que eu sonhava. Então, cada vez mais, eu ia dizendo não para o plano de saúde e focando no meu negócio. Eu sempre sonhei em fazer uma consulta com o paciente, uma consulta demorada, uma consulta onde eu pudesse, de fato, saber toda a anamnese, toda a história desse paciente, pedir todos os exames, ter tempo para atender esse paciente de forma mais digna, da forma mais coerente possível. E eu vi que no plano de saúde eu não conseguia ter essa entrega. No plano de saúde eu era limitado, porque eu precisava fazer volume. Senão, se eu fosse fazer uma consulta nesse nível, no plano de saúde, eu simplesmente ia passar o dia todo, a noite toda atendendo. Então é inviável. Então por isso que o plano de saúde, apesar de, no começo, claro, eu ter acessado esse meio, mas cada vez mais eu me desvinculando. Nunca encheu meus olhos ser um médico referente no plano de saúde, porque não era a medicina que eu sonhava. Entendi. Então, pelo que a gente está conversando até agora, é você ter um propósito claro do que você quer para sua carreira, para você como empreendedor, então você profissional médico. É muito importante definir com clareza, né? E uma vez que você define com clareza o teu propósito, o que você quer, como é que você quer trabalhar a medicina, né? Aí você tem que trabalhar um outro pilar, que é um pilar desafiador, que se chama crença, que você falou aqui, né? Porque na ponta que eu vejo, por exemplo, são muitos médicos bons, excelentes, né? Mas que ele mesmo não acredita no potencial dele, de que o negócio, de que a carreira dele vai dar certo, por exemplo, no particular. E aí ele fica sempre naquele círculo vicioso ali, de que achando que um dia vai sair e nunca sai. Não vai sair nunca. Né? Eu conheço um médico que tem 75 anos que infelizmente até hoje vive de plantão em plantão porque não conseguiu atingir a liberdade econômica financeira, porque o médico ainda tem esse desafio, né? Ele, por já iniciar a carreira tendo um bom rendimento, ele também, por consequência, acaba também aumentando ali os seus gastos, né? Então ele fica escravo de ganhar muito dinheiro, né, para poder sustentar ali os compromissos dele, né? Mas a decisão que você tomou foi uma decisão de dizer não, de talvez viver um padrão de vida bem abaixo do que talvez você teria se você tivesse dito sim, né? Mas é uma decisão que hoje certamente você, vivendo os resultados que você vive, faz sentido. Você vive hoje a tua carreira com propósito, se a gente puder dizer assim. E eu sou uma pessoa que eu não preciso de muito para viver bem. Eu gosto do simples, eu fui criado assim. Então isso com certeza, ter um custo de vida baixo, com certeza influencia, né, para a gente seguir firme no nosso propósito. Eu acredito também que é praticamente impossível você com um custo muito elevado, cheio de conta para pagar, consultório vazio, você continuar firme nesse propósito aí. Sim. Não, eu quero uma medicina de qualidade, eu quero atender bem meus pacientes. Você fica escravo do meio. Sim.
Então, o fato de não ter uma vida cheia de luxo, uma vida cheia de gastos, com certeza me ajudou muito a chegar onde que a gente chegou, cara, não tenha dúvida. Legal. Então, fazer uma boa gestão financeira pessoal, penso que é elementar para que você possa, de fato, viver do particular de uma forma saudável em todos os aspectos, né? Eu quero pegar um outro gancho aqui ainda dentro da gestão, né? A Clínica Perform hoje é a maior referência, né, na ortopedia, na medicina esportiva hoje que nós temos no nosso estado, né? E eu gostaria de saber do Dr. Thiago, ali, empresário, líder, o CEO dessa operação, o seguinte: quais são as habilidades, quais são as competências que o Dr. Thiago, como CEO, como sócio dessa operação, ele precisou desenvolver para poder tirar a Perform, que começou ali no Business Center, ali numa salinha, e hoje está em 2 andares ali na Sambaquis ali, e já com desafio, já precisando crescer novamente. Quem quais são esses conhecimentos, essas habilidades aqui que foram necessárias para você chegar onde você chegou hoje? Literalmente a gente começou do zero até chegar onde que a gente chegou hoje, né, cara? Então eu não sabia praticamente nada de gestão, eu só tinha um sonho e acreditava no meu potencial técnico como médico. E a gente sabe que uma clínica nada mais é do que uma empresa. A gente precisa ter o mínimo de conhecimento básico de gestão para que a coisa flua. E, sem dúvida, eu acredito que são 2 pilares elementares para você conseguir ter os resultados que você almeja, né? Além de entregar eficiência no que o paciente busca, né? Que é a experiência do paciente, né? Eu costumo dizer que não adianta você ser bom tecnicamente, mas se você não é bom como pessoa, né? Uhum. Quem quer estar perto de uma pessoa que é de mal com a vida, mau caráter, não trata bem você, responde de forma ríspida. Então, eu acho que educação, cordialidade, humildade, eu acho que vai bem para qualquer lugar. Desde os pacientes até os colaboradores, né? Eu costumo dizer que um bom líder, né, que é o segundo aspecto que eu ia comentar, é um cara que consegue entregar o máximo da sua turma sem ser um cara rude, sem ser um cara duro. É uma pessoa que, de fato, tem a capacidade e humildade de fazer com que a pessoa dê o seu melhor por ela. Então, eu acredito que você entregando uma boa experiência para o paciente, com uma liderança forte, sólida dentro do seu grupo, eu acredito que foram as 2 principais habilidades que eu fui adquirindo ao longo dessa jornada e que eu vejo que faz muita diferença na nossa área aí durante esse tempo, cara. Legal. Tem muita gente que atribui, né, essa citação que eu vou falar agora, por exemplo, ao Martin Luther King, né, mas essa citação era do Platão, né, que ele diz o seguinte, né, não é o grito dos maus que eu tenho medo, né, mas sim o silêncio dos bons, né. Ao longo dessa minha jornada, né, trabalhando nesse segmento, né, o segmento da saúde, na medicina, enfim, a gente encontra muito médico maravilhoso tecnicamente, muito médico bom, sabe? O cara que está muito aparelhado tecnicamente. Porém, é um médico que literalmente está escondido atrás das habilidades que ele ainda não tem. Como, por exemplo, habilidade de comunicação, né? Hoje, infelizmente, o médico que não desenvolve essa habilidade de se comunicar, ele vai ficar no meio do caminho, né? Hoje, infelizmente, a quantidade de escola de medicina que tem se aberto ao redor do Brasil vai aumentar a concorrência, isso é um fato, né? Mas isso não é um risco, por exemplo, para quem está bem posicionado, para quem está fazendo o seu dever de casa, para quem está atendendo de forma empática, para quem está se desenvolvendo com essas habilidades que a faculdade não ensina, né? E aí, eu queria aproveitar você que está aqui comigo, Dr. Thiago, que é um cara que a gente vê que tem um posicionamento muito forte na rede social, né? Eu queria que você discursasse um pouquinho sobre isso, até para poder incentivar, né, principalmente esses médicos excelentes que estão ouvindo agora esse podcast aqui com nós, dentista, um psicólogo, um nutricionista, né? Que a pessoa é muito boa, mas ela tem ali medo de se expor. Eu sempre digo, né? Eu penso que você vai caminhar na mesma linha na sua resposta. Não produzir conteúdo
eu penso que é maldade com o paciente que vai deixar de encontrar um bom profissional como você que está vendo a gente aqui, né? E eu sei que você prioriza muito essa agenda de produzir conteúdo, você tem uma equipe de produção de conteúdo muito forte que está ali te assessorando e tudo. O quanto é importante para o Dr. Tiago, né, a produção de conteúdo para poder impactar. A gente falou agora, né? A gente todo mês ali, a gente tem pacientes que viajam quilômetros de distância para fazer a cirurgia com o Dr. Tiago, para fazer a cirurgia na Perform, para poder passar, né, com a clínica Perform. Se você não tivesse produzindo esse conteúdo, certamente, fatalmente, essas pessoas que estão lá do outro lado do nosso estado não chegaria a ter você, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né, para poder animar, né, os colegas que estão ali do outro lado ali da câmera, né, para poder incentivá-los a se tornar conhecido ou tornar a medicina dele conhecida para que os pacientes o encontrem. Cara, produzir conteúdo, cara, também foi uma habilidade que a gente foi construindo, né? A gente é de uma geração analógica, a gente não tinha telefone, a gente não ficava fazendo vídeo, a gente não ficava tirando foto. E para mim foi uma dificuldade ainda maior, porque eu tive um problema, né, com a minha vista. Então no começo era ficar tirando foto, toda hora expor problema, depois foto já não basta, precisa gerar o conteúdo de fato. Só que eu fui vendo que se eu não fizesse isso, como você disse, o profissional que talvez seja inferior tecnicamente a mim, ele vai fazer. Sim. Ele vai se posicionar no meu lugar. Então são escolhas. A partir do momento que a gente tem um propósito, um objetivo, que é de fato ser referência, né? Ser uma clínica conhecida como uma clínica que entrega resultado, que tem bons cases, cara, eu preciso produzir conteúdo, eu preciso sair dessa minha zona de conforto. Então hoje a gente investe muito nisso, produção de conteúdo e saber que conteúdo produzir, né? Porque eu acho que muitos médicos também, os mais novos, erram muito na questão do engajamento, do like. Eu vejo que não é o engajamento e o like que vai te entregar resultado. Isso vai te gerar audiência. Só que essa audiência é qualificada para você? Por exemplo, alguns posts que eu faço em relação à publicação de jornal, de revista, são os que menos dá like. Só que eu sempre posto. Por quê? Porque na hora de uma tomada de decisão, que é o que importa para mim, para o meu negócio, é o que vai fazer a diferença. Pô, esse médico aqui escreve no jornal, esse médico aqui sai em revista, esse médico aqui foi em tal local. Então, tem esse cuidado também, né? Tem esses dois viés. O cara que está muito preocupado com engajamento, com gracinha, com dancinha, que de fato o algoritmo entrega, né? Só que talvez uma tomada de decisão não seja esse médico que o paciente final vai escolher. E o médico é muito bom, né? O médico um pouco mais velho, da nossa geração, que ele é muito bom tecnicamente, só que ele tem medo da opinião do colega. Sim. Então, assim, uma coisa que eu aprendi que ao longo dessa jornada é que a gente não pode tomar decisão preocupado com a opinião de terceiros, porque senão, cara, a gente não faz nada. Se a gente ficar preocupado com o que vão pensar de mim, o que vão dizer, você vai viver sempre sem fazer nada para agradar o terceiro, e você não sai daquele marasmo ali. Então, aquele ditado é bem válido, né? Se você não se posiciona, o outro vai se posicionar por você. E prego que se destaca, toma martelada. Você tem que estar preparado para isso. E tá tudo bem. Exatamente. Doutor Tiago, a gente, infelizmente, assim, está caminhando para o final, mas assim, eu queria só falar de 2 assuntos rápidos aqui contigo. O primeiro é que você acabou de voltar de viagem, né? E teve lá no Congresso Brasileiro de Quadril. E é uma das pessoas que participou ali, né? Escrevendo um capítulo ali do livro da SBQ, né? E eu penso que você é incrível, né? Eu sei que você é mineiro, mas eu sou carioca e já me considero um maranhense, né? Como é que foi para você, né? Que eu sei que você também se sente um maranhense. Como é que foi para você, um médico maranhense e tal, ser convidado para poder fazer ali um capítulo do livro ali da SBQ, participar desse momento histórico ali para a sociedade? Cara, esses são aqueles momentos que a gente fica honrado, né? A gente vê que tudo que a gente fez na vida toda ali, aquele momento de consagração, cara. Eu fico até, só de lembrar, eu fico emocionado, porque tá no meio, né, das pessoas que a gente tem o orgulho de estar junto, as pessoas que a gente referencia, as pessoas que a gente sempre idolatrou e as pessoas que nós estudamos, aqueles autores, ele tá no meio deles.
cara, é um motivo de muita felicidade, né? De muita honra. É, de fato, um momento que marcou muito minha vida. Inclusive, tem alguns professores, né, que fizeram parte dessa jornada, que me ajudaram nisso, principalmente o Dr. Lucas Leite, um grande amigo, um cara que eu tenho pra vida e que me enche de orgulho, cara. É o meu troféu ali do meu consultório, aquele livro ali. Legal, massa. Eu vi aquilo ali, eu fiquei também muito feliz, assim, né, porque eu sei o quanto você se dedica, estuda, né, se esforça ali para poder, de fato, entregar a melhor medicina, né, pro paciente. E assim, eu me sinto muito orgulhoso, né, de forma indireta ali tá contribuindo de alguma maneira ali para que você possa arrebentar, né? Eu fico muito feliz, assim, sabe? Fiquei, quando você esteve lá e foi convidado para poder, eu falei, cara, o Thiagão merece, cara, porque é um cara esforçado demais ali, é um cara de fato comprometido com os pacientes. E isso é maravilhoso. Mas uma coisa que eu também ouvi, doutor Thiago, assim, de colegas teus lá de São Paulo, né? Eu tive a oportunidade de conhecer alguns aqui que vieram participar de um evento, né, que foi produzido pela Perform, que eles falaram o seguinte, cara, vocês fazem isso aqui no Maranhão? Vocês fazem esse tipo de tratamento aqui no Maranhão, meio que não acreditando, né, o que a Perform fazia aqui para recuperar os pacientes, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, né, que tecnologias são essas, que tratamentos inovadores são esses, né, que as pessoas vão encontrar na Clínica Perform. Isso se deve, cara, porque a gente acredita muito no nosso potencial. Então não adianta eu ter conhecimento se eu não tenho ferramenta para entregar o máximo que a medicina proporciona. Então eu, Dr. Tairon, Dr. Vinícius, nós somos um grupo que procura sempre estar investindo em tecnologias que muitas vezes são caras para entregar o máximo de resultado para o nosso paciente. Ao passo que muitos médicos, mesmo em centros de referências, não tem coragem de investir, né? Acha que é muito caro, que não precisa, que faz um tratamento mais convencional que vai dar certo também. E aquilo que eu disse, não é errado. Só que não é o que a gente acredita. Então, mesmo quando a gente vai para congresso, quando a gente começa a trocar ideia, né, com os nossos colegas, eles falam de fato, cara, lá no Maranhão tem tudo isso? Tem, porque a gente tem como sonho ter a maior clínica de ortopedia e medicina esportiva do Brasil. Para isso, eu preciso ter todas as condições para ir de acordo com a minha visão. Bacana. Então, a gente tem todo o arsenal terapêutico, né, desde laser robótico, terapias por onda de choque focal, radial, ácido hialurônico, toda a sala praticamente equipada por ultrassom. A gente entrega tudo que os grandes centros de referência entregam para que o paciente tenha o máximo de resultado possível. Legal, ou seja, o paciente que está aqui no Maranhão, que está aqui no Nordeste, não precisa ir para São Paulo, para os Estados Unidos, para poder ter um tratamento de altíssimo nível, enfim, você encontra aqui na Clínica Perform, tá? Inclusive, vou pedir aqui para o nosso editor aqui, para colocar aqui, ó, o arroba da Clínica Perform, o arroba aqui do Dr. Thiago Menescal, né, o telefone, enfim, e na descrição também desse vídeo aqui, né, como é que vocês podem encontrar a Clínica Perform. Talvez você esteja aí do outro lado ali do Maranhão, talvez você esteja aqui ali no Piauí, no Pará, ou então em Fortaleza. Assim, eu sou paciente, né, do Dr. Thiago, a minha família, a minha sogra é paciente do Dr. Thiago, e a gente fica muito feliz, né, além de ter um médico ali que cuida da gente, da nossa saúde músculo-esquelética, né? E também um amigo, né? Uma pessoa que a gente tem muita confiança de encaminhar os nossos amigos e indicar, porque de fato ele é um médico diferenciado, tá bom? Doutor Thiago, fica à vontade para mandar uma mensagem final aí para a turma que está ouvindo a gente aqui, né? A gente vai falar aqui para empreendedor da medicina, vai falar para o médico, vai falar para o dentista, né? Deixa uma mensagem ali para entusiasmar essa turma aí a trilhar no particular, que é o que a gente acredita, né? Eu não sou médico, mas ajudo os médicos ali a se posicionar, a viver do particular, e eu sei o quanto isso faz a diferença para a tua família, para as tuas filhas, né? Ter o pai dela ali almoçando com elas, passando um tempo de qualidade, né? E o consultório particular, ele entrega isso para quem acredita. Com certeza. Primeiro, agradecer você, né, cara, pela oportunidade, pela amizade. Rafael, de fato, além de ser um amigo, ele me ajuda muito, né? Aprendi muito com você. Você é um cara também que eu tenho muita consideração, um cara que eu tenho muita gratidão. Então, obrigado por mais essa oportunidade. E para você, médico, dentista, que deseja, né, como o Rafa falou, ter um tempo de qualidade, não ficar escravo nem de plantões, nem de interior, nem de convênios,
Sem dúvida, investir em você mesmo é a melhor solução, é a melhor ferramenta. Mas para isso você precisa ter estratégia, precisa ter objetivo bem definido. Senão esse sonho vai ficar só no sonho. Então, acredita no seu potencial e cumpra o que precisa ser feito, né, cara? Não tem muito segredo. É fazer o que precisa ser feito, acreditar e perseverar. Na vida, nada vem fácil. E se alguém falar para você que é fácil, desconfie, porque alguma coisa errada vai acontecer. Sim, exatamente. Maravilha. Então, você que ficou comigo aqui até o final, vou te pedir uma super ajuda. Se inscreve aí no nosso canal, dá uma curtida, encaminhe esse conteúdo aí para um médico, um dentista que precisa ouvir essa mensagem, ou então para alguém, né, que tem ali um desafio, que tem problema no quadril, ou então alguém que está sofrendo com canelite, enfim, para poder encaminhar aí a mensagem do Dr. Thiago, para ele poder ajudar essas pessoas. Tá bom, Dr. Thiagão, mais uma vez aí, muito obrigado, meu amigo, por esse tempo aí, pela oportunidade. Tamo junto.